Operação policial termina com 3 homens baleados em comunidade de Santos. Transição energética ganha impulso com novo plano apresentado pela COP30. Empresário perde mais de 130 mil após encontro marcado por rede social em Santos. Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho, e está no ar mais um RNC Notícias. Boa noite. Uma ação da Polícia Militar terminou com 3 homens feridos na comunidade Rádio Clube, em Santos. Segundo a corporação, equipes da Força Tática patrulhavam a região do Caminho São José por volta das 20h50 desta terça-feira, quando houve um confronto com indivíduos armados. Os feridos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico. 2 deles foram levados para a UPA da Zona Noroeste, enquanto o terceiro seguiu para a Santa Casa de Santos. O resgate contou com o apoio de equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos envolvidos. O caso será investigado pelas autoridades. No Brasil em dia de hoje, vamos ver que COP30 apresenta plano para acelerar transição energética. Em Bonn, na Alemanha, a presidência da COP30 apresentou os desdobramentos do Mapa do Caminho Internacional sobre a transição para o afastamento dos combustíveis fósseis. Entre os objetivos do documento estão a mobilização para alcançar 1,3 trilhão de dólares em financiamento climático para países em desenvolvimento até 2035, combate ao desmatamento e implementação dos compromissos climáticos já afirmados. O presidente da COP30 afirmou que a conferência marca a transição de um processo centrado em negociações para a fase em que os compromissos acertados pelos países são colocados em prática. We have 30 years of accumulated decisions, and under the Paris Accord, 10 years of accumulated decisions. So I think it's very important that the COP shows to the world that we can already do lots of things, that we have the mandate to do many, many things. And I think it worked quite well in Belém. So I think it's that spirit of transition from creating somehow international law around climate change and using it to fight climate change, since we believe in science very much, and we believe that unfortunately we have much less time than we thought originally, so we have to do more and more quickly. Roadmap, ou Mapa do Caminho sobre Transição Energética, já recebeu centenas de contribuições e a presidência da COP30 pretende apresentar o documento final em outubro. André Corrêa do Lago destacou também o lançamento do Accelerator, ou acelerador, um mecanismo que busca aproximar governos, setor privado, cidades e outros atores da implementação das soluções climáticas. And the accelerator is one of the innovations of COP30 that we also had some events here to discuss the accelerator. So I'm really glad that we could use this time to make sure that we strengthen the legacy of what we achieved all together in Belém. O documento a ser construído servirá apenas de referência. Governos, cidades, empresas e outros atores globais deverão fazer avaliações futuras sobre o texto. E Cubatão foi destaque em um encontro nacional promovido pelo Ministério da Educação. A cidade teve 3 projetos de escolas municipais selecionados pelo programa Experiências Inspiradoras de Educação Integral em Tempo Integral.
Entre eles, o trabalho desenvolvido pela Escola Municipal Usina Henry Borden foi escolhido para representar o município durante o evento. O projeto apresentou ações voltadas ao meio ambiente, à sustentabilidade, ao pertencimento e às relações étnicos-raciais, temas trabalhados com alunos ao longo do ano. O encontro reuniu educadores de diversas regiões do país para troca de experiências e debates sobre práticas pedagógicas, fortalecendo a construção de uma educação mais humanizada e conectada à realidade dos estudantes. E depois de dias de chuva e frio, hoje o sol decidiu aparecer. Agora, aqui no RNC Notícias, nós vamos saber se o clima permanecerá assim ou se haverá outra mudança. A quinta-feira será de tempo firme em Cubatão. O dia começa com muitas nuvens, mas o sol aparece entre os períodos de nebulosidade ao longo da manhã e da tarde. Não há previsão de chuva. As temperaturas ficam mais amenas, com mínima de 12 graus e a máxima de 20 graus. Já durante a noite, o céu fica com menos nuvens e o tempo segue estável. A umidade do ar permanece elevada e os ventos são fracos. Um homem foi preso após dopar empresário e roubar mais de R$130 mil em Santos. Um homem de 54 anos foi preso, suspeito de aplicar o golpe conhecido como Boa Noite Cinderela contra um empresário em Santos. Segundo a Polícia Civil, o prejuízo causado à vítima ultrapassa os R$130 mil. De acordo com as investigações, o suspeito conheceu o empresário por meio de uma rede social, onde utilizava uma identidade falsa. Após o encontro na cidade, os dois seguiram para o apartamento da vítima. O empresário relatou que perdeu a consciência depois de consumir uma bebida. Quando acordou, percebeu sinais de agressão e constatou o desaparecimento de joias, relógios, perfumes, celular e dinheiro. Além disso, foram realizadas transferências bancárias que somaram quase R$70 mil. O suspeito, identificado como Clifton Camargo de Almeida, também é investigado por outros crimes semelhantes, segundo a polícia. Ele se apresentou à delegacia acompanhado de um advogado e teve a prisão temporária cumprida. Um ônibus de viagem apresentou uma pane mecânica e ficou parado por cerca de 5 horas na rodovia Mogi-Bertioga, na altura da cidade de Bertioga. Segundo informações da concessionária que administra a via, o motorista percebeu fumaça saindo do veículo durante o trajeto e constatou um problema na correia da bomba d'água. O ônibus foi levado para uma área de refúgio às margens da rodovia, onde permaneceu até a conclusão do atendimento. Apesar da ocorrência, não houve registro de congestionamento. Os 11 ocupantes do veículo não ficaram feridos e, após o reparo, a viagem foi retomada. Motoristas de aplicativo terão acesso a 30 bilhões para financiamento de carros novos. Juros mais baixos e prazos maiores para pagamento. Esses são os benefícios oferecidos pelo Move Brasil Táxis e Aplicativos. As novas condições de financiamento entram em vigor nesta semana para a compra de veículos novos de até R$150 mil, desde que atendam aos critérios de sustentabilidade do programa. Estão incluídos modelos Flex, híbridos flex, elétricos ou movidos exclusivamente a etanol, produzidos por montadoras habilitadas no programa Mover. A expectativa é oferecer ao trabalhador condições melhores de trabalho, com um carro mais confortável, um carro mais novo que promova a descarbonização e que dê autonomia a esse trabalhador. E por que eu estou citando isso? Hoje, um trabalhador que aluga um carro de aproximadamente R$149 mil, porque não tem condições de comprar um carro, esse trabalhador paga, em média, R$6 mil de aluguel. Se esse trabalhador pegar este mesmo carro, acessar a linha de crédito
do presidente Lula, né, para o MOVE, para os trabalhadores, e comprar esse carro, ele vai ter uma parcela de aproximadamente R$3.000 por mês. Então veja que a gente está ofertando a condição do trabalhador adquirir uma propriedade e, ao mesmo tempo, reduzir pela metade o custo de você ter um automóvel. Para participar é simples. O motorista deve acessar a plataforma oficial gov.br/movebrasil e autorizar o uso dos dados necessários para a análise de elegibilidade. Em até 5 dias após o cadastro, o motorista receberá resposta pela caixa postal do gov.br, informando se está apto a participar do programa. E a partir de 19 de junho, quem tiver habilitado poderá procurar a rede bancária credenciada e solicitar financiamento para a compra do veículo. Podem participar do programa motoristas de aplicativos com cadastro ativo há pelo menos 12 meses, que tenham realizado ao menos 100 corridas nesse período na mesma plataforma, além de taxistas registrados e em atividade. Desde que foi lançado em maio, o programa Move Brasil Táxi Aplicativos registra cerca de 700 mil profissionais já habilitados para acessar as linhas de crédito. O programa também traz condições diferenciadas para mulheres, com taxas ainda menores e prazos mais favoráveis, além da inclusão de itens de segurança no financiamento. Simone, motorista de aplicativo há quase 10 anos, também é presidente do Sindicato de Condutores por Aplicativo de Minas Gerais. Ela já acessou a plataforma e está habilitada a participar do programa e conta que sem o Move Aplicativos seria impossível trocar de carro. Se fosse para hoje eu entrar no mercado, para eu comprar um carro zero, vamos colocar aí, que seja de 130 mil, eu, Simone, não teria condições, porque as taxas de juros são muito altas, né? Então, com relação a essas taxas que abaixaram, né? Isso aí veio assim, é uma grande possibilidade da gente trocar o veículo, sim. Para mim, no meu caso, se não fosse o programa, eu não conseguiria trocar o meu carro. Uma pesquisa do IBGE, divulgada no ano passado, mostra que quase 2 milhões de pessoas trabalhavam como motorista de automóvel no Brasil em 2024, com renda mensal média de R$ 2.500 por mês. É uma linha de crédito que não está estimulando o consumo, ela está estimulando investimento. Repito, uma pessoa comum comprar um carro para o seu consumo diário, com a família, para passear, é uma coisa, é um consumo de bens de consumo duráveis. Um trabalhador que compra um carro é um investimento, porque ele reproduz a vida dele dirigindo, é um meio de reprodução de vida dele. E eu vejo que muita gente, né, na imprensa tem colocado o fato de ser mais uma linha de crédito, subsídio, que gera um custo fiscal. Veja, é uma linha de crédito que gera uma arrecadação de tributos de 8,5 bilhões de reais por causa da dinâmica de vendas, né, desses carros. O subsídio implícito publicado pelo Ministério da Fazenda é de 8,2, ou seja, é um programa que gera um volume de receita que paga o subsídio implícito e que gera emprego, gera renda para a população do país. E no Direito do Dia a Dia de hoje, o advogado Eric Versosa esclarece as principais dúvidas sobre medida protetiva. Hoje iremos tratar sobre um assunto extremamente importante: medidas protetivas. Doutor, quando que uma medida protetiva ela pode ser concedida pelo juiz? Primeiro, a medida protetiva ela visa prevenir ou coibir ou cessar as agressões que uma mulher está sofrendo dentro de um relacionamento. Nisso se fica evidenciado para o juiz de que realmente ela está sofrendo tanto violência física ou violência emocional, violência psicológica, porque muitas vezes nós achamos que a violência só é a física, aquela que deixa marca no corpo. Não, mas a violência psicológica, ela também pode sim resultar em medida protetiva. E a medida protetiva, o que ela visa? Ela visa o seguinte: primeiro, tá?
visa coibir a agressão. Mas quais são as medidas que o juiz pode deferir, pode dar? Primeiro, o afastamento do agressor do lar. Sim, o juiz pode determinar que o agressor ele se afaste do lar do casal. Segundo, proibir qualquer tipo de contato, seja por telefone, por WhatsApp, por Instagram, por ligação, por sinal de fumaça, o que for. Ultimamente, além da proibição do contato com a vítima, também com seus parentes, com seus familiares. Então o agressor não pode entrar em contato também com os seus familiares, com os familiares da vítima. Além disso, a sociedade ela vem se modernizando muito, né? Tanto que quando a Lei Maria da Penha foi criada em 2006, o entendimento simples era para a proteção da mulher. Mas a sociedade vem avançando e nisso o direito também tem que avançar e também tem que acompanhar, né? Então hoje a Lei Maria da Penha ela não serve só para proteger a mulher. Em alguns casos, que é minoria, mas acaba acontecendo, também serve para quê? Para proteger o homem de algumas violências, de algumas mulheres que possam cometer algum tipo de violência, né? Mesmo que seja um caso, enfim, pequeno, pode acontecer. Em muitos casos também pode ser aplicado em relacionamentos homoafetivos, tá? No entendimento hoje da lei, da jurisprudência, no acompanhamento da evolução da sociedade, se entende que o exemplo um casal de homens ou um casal de mulheres, ali pode sim ser aplicado a Lei Maria da Penha, tá? Se um dos cônjuges, uma das pessoas ali sinta-se que sua integridade física ou psíquica possa estar sendo violada, possa ser atingida, pode entrar também com um pedido de medida de protetiva, ok? Além disso também o que acontece em relação de pai para filho, né? Às vezes dentro de uma casa mora o tio, a tia, junto com o sobrinho, junto com o pai, né? Aquela mistura dentro de parentes, também se entra a medida protetiva, tá bom? Porque o conceito da medida protetiva é o quê? É evitar, cessar, parar a violência dentro da residência da pessoa, dentro da família da pessoa. Então, os entendimentos hoje em dia não é somente para as mulheres hoje em dia. Hoje em dia abrange determinadas circunstâncias e situações. E assim encerramos o RNC Notícias de hoje. Muito obrigada por sua audiência e eu te espero aqui na Rede Nacional de Comunicação amanhã a partir das 18 horas. Tenha uma boa noite.